Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, a hipertrofia, hoje eu quero te ensinar o passo a passo de como iniciar esse processo para conseguir ganhar músculo. E sim, isso aqui é 1 quilo de músculo. Como eu faço? Será que comer de 3 em 3 horas é o correto? Será que usar suplementação é o correto? O que eu preciso para que todo esse processo aconteça? Então, vamos começar pelo básico. O que a gente precisa para ganho de musculatura? Em primeiro lugar, treino de força, muito treino. Tem muita gente que acha que 2 vezes por semana na academia é o que vai gerar esse ganho de massa muscular e não, esqueçam, é no mínimo 3 vezes por semana como treino de força, principalmente a musculação, unido junto com uma alimentação saudável e de uma forma com o superávit calórico, que a gente fala que é a gente consumir mais calorias do que a gente gasta. Então a gente tem que estar sempre acima, senão o nosso músculo não vai ser construído. E também o nosso descanso para recuperação muscular. Lembrando que é durante o nosso processo de descanso que o nosso músculo cresce. É lógico que num treino a gente rompe as fibras musculares, a gente dá o estímulo para o nosso organismo, mas a construção dessa musculatura, ela vem com a nossa alimentação que nutre esse músculo e também com a nossa recuperação, descanso para o músculo subir. Muitos de vocês, até por isso que eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o início desse processo, para os iniciantes, para quem começou um trabalho de musculação, de treino de força e quer esse objetivo de hipertrofia. Já começam a aumentar a quantidade de proteína meio excessivo, né? Não de uma forma adequada, porque acho que é ela quem realmente vai resolver tudo nesse caso. Então eu quero falar um pouquinho da proteína com vocês. É óbvio que a proteína ela é muito importante durante todo esse processo. Então a gente tem que ajustar de pelo menos 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma do seu peso. É lógico que a gente precisa entender também qual é o ponto que estamos, né? Como é que o meu corpo está? Você já fez alguma avaliação da composição corporal? Sabe o quanto você tem de percentual de gordura, massa muscular e aí entender o quanto você ainda precisa crescer e também saber durante esse processo se você realmente está ganhando massa muscular ou se às vezes está vindo a gordura junto. E muito que a gente vai falar aqui também é sobre aquele bulk sujo, né? A gente consumir muitas calorias de uma forma inadequada. E aí sim, é óbvio que essa gordura vai vir junto com o músculo que você quer. Então a avaliação da composição corporal, ela é muito importante no meio desse processo. Quando a gente fala então de proteína, a gente vai ter fontes boas durante o nosso dia, então como carnes magras sempre, peixe, frango, ovos e leguminosas. Mas a gente não pode esquecer das nossas fontes de carboidrato, porque vem deles a nossa energia para aquele treino e para nossa recuperação muscular depois. E não só o carboidrato, como também fontes de gorduras boas. É lógico que a gente tem que ter um equilíbrio entre esses 3 nutrientes, que a gente fala que são os macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. Então o carboidrato ele vai te dar essa energia, a proteína ela vai construir e a gordura ela vai te equilibrar numa questão hormonal. É ela quem ajuda com testosterona, com o GH, que é também o que faz o seu músculo crescer. Como muitos pensam, proteína ela teria que vir pós-treino. Consumir whey protein, suplementar. Nem sempre, gente. Proteína ela precisa ser constante durante o seu dia para que você tenha uma síntese proteica até para esse músculo realmente subir, né? Aumentar, ter essa construção. E para isso a gente usa as nossas proteínas durante o nosso dia com quantidades corretas e bem regrada. Além disso, o carboidrato vem para o dia todo também, tá? Para te gerar energia. Mas em torno do seu treino, ele é muito importante para que você tenha uma boa energia para treinar e também tenha recuperação desse músculo com o carboidrato ali. Se você não tiver uma boa fonte de carboidrato ou uma quantidade adequada, o seu corpo vai começar a usar da sua proteína muscular como fonte de energia,
para gerar essa energia que você precisa para o seu treino. Tanto que muita gente acha que é só treinar que eu ganho massa muscular. Não, você precisa estar comendo corretamente antes, pós-treino, durante o seu dia, por conta disso. Porque senão às vezes você tá lá na academia, treinando e fala assim, nossa, eu tô 2 anos e não mudo o meu corpo. Sim, porque você tá tendo o seu treino, o estímulo desse treino e desse músculo, mas você não tem a alimentação correta para realmente dar energia para esse músculo e crescer esse músculo. E o carboidrato é isso. Não adianta nada você tá lá treinando, aí o seu corpo pega da proteína muscular e degrada e não usa como fonte de energia mais o carboidrato. Então você tá você tá querendo construir um músculo naquele treino e está destruindo ele por falta de energia. Então sim, reparem muito que a gente vai falar das fontes de carboidratos a partir de agora. As nossas fontes maiores de carboidratos são todas de arroz e substitutos. Qualquer tipo de arroz e também os nossos legumes que a gente fala de carboidrato maior, que são batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, macarrão e também, dependendo de alguns lanches intermediários ou até café da manhã, tem o pão, tapioca, frutas, são fontes boas de carboidrato para você consumir durante o seu dia. As gorduras são as melhores fontes para esse equilíbrio hormonal também que a gente precisa. Então, consumo de peixe, sementes, azeite, óleo de sementes, porque às vezes vocês fazem com linhaça, semente de abóbora e também as oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes, são fontes de gorduras boas. Porém, elas também precisam ser moderadas. Não podemos excluir da nossa alimentação, mas também a gente não pode exagerar, porque se a gente tem um consumo muito grande dessa gordura e muitas calorias vindo disso, a gente também pode ultrapassar o que o nosso corpo está precisando e vem gordura junto com esse músculo que você está querendo construir. Outros 2 pontos muito importantes são minerais e vitaminas, então como magnésio, zinco, ferro e as vitaminas do complexo B para melhorar a nossa síntese proteica e também água para nossa recuperação muscular. Aliás, gente, o consumo de água, a nossa hidratação, ela é bem-vinda e necessária em todos os nossos processos, né? Para uma saúde, para uma melhora da perda de gordura abdominal ou perda de gordura corporal mesmo, e também o nosso ganho de musculatura. Então a água é quem carreia todos os nossos nutrientes, enzimas e acontece as nossas funções dentro do organismo. Se não tiver essa hidratação, talvez muitas síntese e reações químicas dentro do nosso corpo não vão acontecer. Então, melhorem. A gente tem aqueles 35 ml por quilograma de peso para uma pessoa, mas girem em torno de pelo menos 2 a 3 litros por dia para o seu consumo ideal. E para quem treina e treina pesado, pelo menos aí de 3 a 5 litros por dia de água. Quero destrinchar um pouquinho o assunto dos minerais e das vitaminas do complexo B. Até deixei uma colinha aqui para não esquecer nada de quais são as fontes desses alimentos, que são muitas, né? Então vamos lá. Magnésio, ela atua em mais de 300 reações químicas do nosso organismo e melhora a nossa síntese de ATP, que é energia para esse treino e para essa síntese proteica, tá? Fontes de magnésio: espinafre, couve, sementes de abóbora, amêndoas, abacate e banana. E depois a gente vai falar sobre suplementação em relação ao magnésio também. Zinco é essencial para a nossa produção de testosterona, que é o hormônio que melhora muito a nossa síntese proteica, né? Fontes: castanha de caju, sementes de abóbora, feijão, grão de bico e carne vermelha. Lembrando, sempre magra, porque nós estamos falando aqui de uma alimentação mais saudável e mais consciente, tá? A gente tem o cut, que é o secar, que é uma alimentação disso, e a gente tem o bulk, que é melhorar esse ganho de massa muscular, essa hipertrofia. Mas existem modelos para essas duas coisas. E muita gente usa de uma forma mais suja, com alimentação mais provinda de gorduras não tão boas, carboidratos mais sujos, e isso faz com que depois você tenha uma dificuldade para ter que perder essa gordura novamente, tá? Então vou estar sempre dando aqui opções saudáveis para que vocês consumam. E agora a gente vai falar também do ferro, que é o que transporta oxigênio no sangue
para que aconteça tudo isso, tá? E quais são as fontes de ferro e também o como você pode fazer com que ele seja absorvido melhor. Lentilha, espinafre, feijão, carne vermelha, beterraba, na verdade todas as folhas verdes escuras, né? A gente pode também ter uma suplementação aí, principalmente se as pessoas têm um pouco mais dessa dificuldade de absorção, mas a gente pode melhorar essa absorção, principalmente em refeições completas, como almoço, jantar, as combinações com vitamina C. Então, laranja, uma tangerina, que é a mexerica, né, limão e às vezes até uma suplementação de vitamina C diária para que seja melhor absorvido esse ferro. Outro ponto importante são as vitaminas do complexo B. Então são as vitaminas do B1, B2, B3, B6, B9 e B12. Elas participam do nosso metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. E com isso, nossa fonte de energia vindo aí. Quais são as fontes de vitamina B? Abacate, banana, batata doce, cereais integrais, ovo, fígado e brócolis. Gente, um ponto também importante é a vitamina B12. Ela nos dá disposição, melhora a fadiga muscular e isso precisa ser avaliado porque a maioria dos indivíduos hoje está com essa vitamina baixa. Então, se você ainda não viu essa sua vitamina, vai ver que ela que pode ser decorrente de todo esse processo seu que está acontecendo de fadiga, cansaço, sonolência. Então, precisa ser suplementada. Agora eu quero falar de um assunto muito importante que talvez até vocês nunca tenham escutado falar, porque é mais específico. É sobre os aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir sozinho no nosso organismo. E sim, a gente precisa da alimentação. São 9 aminoácidos essenciais e um deles é um dos melhores e mais importantes, que é a leucina. Então eu quero falar um pouquinho sobre as fontes para que vocês tenham isso no dia a dia de vocês, porque eles estão totalmente ligados à nossa síntese proteica, que é para isso que acontece o nosso ganho de massa muscular. Então, ó, fontes: carnes, ovos, leite, whey protein e leguminosas. Porém, eles precisam ser muito bem combinados. A leucina, principalmente, a gente tem gramas corretas para a gente consumir durante o nosso dia. Eu tô marcando tudo aqui para eu não esquecer, tá, gente? Então, 2,5 gramas a 3 gramas de leucina por refeição para que ela realmente seja o nosso sinalizador. Então, a leucina é como se fosse o nosso interruptor. Você quer entrar ali na sua sala, vai ligar para acender a luz e aí começar todo o que a gente vai fazer aqui. E sim, ela sinaliza para o nosso corpo entender e começar a produzir e também fazer a síntese da nossa proteína muscular, do nosso músculo e desse ganho todo que a gente quer. Esse é um dos motivos que eu falo para vocês que a nossa proteína ela não pode ser só consumida em algumas refeições do nosso dia. E sim, ter de uma forma constante, mais adequada durante o dia. Então sim, ter no café da manhã, ter no almoço, ter no jantar, para que essa dose, as gramas de leucina, ela esteja em cada refeição e o seu corpo consiga entender essa sinalização. Até pegando o gancho de aminoácidos essenciais e principalmente leucina, tem algumas suplementações que a gente pode usar para garantir toda essa quantidade durante o nosso dia se a gente não conseguir consumir, sempre por uma praticidade. E aí eu quero entrar em suplementação, porque é a primeira coisa que vocês, quando chegam para um treino, para uma academia ou vão começar, né, a ter essa vida aí fitness e com esse objetivo de ganho de massa magra, é qualquer pessoa lá falar assim para você: toma whey, toma creatina, toma hipercalórico. E não, gente. Em primeiro lugar, a gente precisa treinar, muito bem treinado e treino de força. Depois, a gente precisa estar com a alimentação equilibrada a esse treino. E primeiro a gente corrige essa alimentação, entende o que você faz e não faz durante o seu dia e aí entende que suplementação vem para complementar. Então, suplementação é complemento, não é refeição. A dose de whey protein, por exemplo, ela não tem uma quantidade de proteína, carboidratos, gorduras adequadas que vocês teriam numa refeição completa, né? Nem as vitaminas, minerais e assim vai. Então, ela serve como suplementação de uma proteína que você não consegue bater a quantidade adequada no seu dia. Ou, por que não consegue bater? Porque você está no trabalho, porque lá você não pode sair para comer, você não pode levar coisas
de alimentos de casa, ou eles não oferecem uma quantidade de proteína adequada, aí você usa uma suplementação por praticidade para conseguir complementar, tá? Mas são fontes muito importantes, sim, e nos auxiliam em todo esse processo. Mas, principalmente, alguns suplementos fontes de carboidrato, como palatinose, dextrose, podem vir de uma forma, se você não consumir isso durante o seu dia, principalmente num pré-treino e se você treina no período da manhã, que muitas pessoas não comem para treinar. Por quê? Porque acorda atrasado, porque não consegue treinar com algo no estômago ainda. Então você pode usar uma fonte de carboidrato em pó muito boa para que você vá treinar. E o whey protein é a fonte de proteína que você também pode repor e estar durante o seu dia com ele para que você tenha essa proteína adequada do seu dia. Isso são substituições e complementações. Aí existem alguns suplementos como a creatina e outros de vitaminas e minerais, como a gente falou aqui dos aminoácidos essenciais, que melhoram o seu treino. Melhoram força muscular, como a creatina, melhora a sua síntese proteica, melhora a sua parte cerebral. Hoje, inclusive, a creatina tem vindo com muitos estudos provando que ela cada vez mais é essencial no nosso dia a dia. E não só como uma fonte de treino e ganho de massa muscular, mas sim para a vida, para uma melhora de evitar o nosso catabolismo, que é o quê? Quando a gente degrada a nossa proteína muscular como fonte de energia. Então ela também ajuda muito nesse processo. Pessoas acamadas em hospitais utilizam a creatina para que não tenha essa perda da massa muscular. Então ela sai do padrão de ser só um complemento e sim torna-se essencial muitas vezes para o seu dia a dia. Suplementação de B12, vitamina D, magnésio, zinco, ferro, são suplementações que também auxiliam em todo esse processo. E se você tem uma alimentação que não está conseguindo atingir todas essas vitaminas e minerais, então também pode vir uma forma de complementar com esse tipo de suplementação. Aí eu quero entrar numa rotina alimentar sua, até para você entender isso, fazer no seu dia a dia e também ver se realmente você precisa dessa suplementação. Porque é um dos maiores erros a pessoa que entra na academia e já começa a consumir um monte de suplementação. O seu corpo, gente, ele precisa entender e se adaptar a tudo. Então, primeiro a gente começa treinando, o seu corpo está entendendo aquele treino, depois a gente se alimenta sempre com esse treino. Então, o seu corpo entende aquele alimento entrando, metabolizando, para depois a gente suplementar. Senão, também vira um gasto financeiro desnecessário para o seu dia a dia e para o seu ganho de massa muscular que você tanto deseja. Então, se a gente for parar para pensar, vamos dar um exemplo de como vocês podem consumir todos esses alimentos, as fontes e esse suplemento durante o seu dia. Lógico que a gente não está falando aqui de calorias e quantidades, porque cada um, tem um metabolismo, tem uma rotina, tem uma intensidade de treino. E aí a gente vai prescrever aquela dieta ou aquele plano alimentar referente àquele indivíduo. Mas você já pode adotar medidas muito boas para que você inicie todo esse processo de ganho de massa muscular. A gente vai falar então do café da manhã, tá? O que a gente pode ter no café da manhã? Sempre boas fontes de carboidratos, então seja um pão integral, um pão sem glúten, ou tapioca, crepioca, cuscuz, um Rap10 e também fontes de carboidratos e vitaminas e minerais, que são as frutas. Então sempre combinem fibras, vitaminas, minerais e os carboidratos com proteínas e gorduras também, né? Fontes de proteína, um ovo mexido, um patê de frango desfiado, um patê de atum, ou para muitas pessoas que não se importam, podem combinar fontes como se fosse uma comida de manhã, né? Aquele famoso frango com batata doce. Então, a batata doce pode vir como fonte de carboidrato, a batata, a mandioca, e vir com um frango desfiado que seja como fonte de proteína. Esse seria um café da manhã mais equilibrado para uma pessoa que está buscando isso tudo. Aí a gente entra nos lanches intermediários, que são os nossos lanches da manhã, lanche da tarde e lanche da noite. Para quem busca esse objetivo de hipertrofia, é muito importante que vocês consumam durante todo o dia de vocês mesmo. Não pule refeições. Então, combinem as duas fontes principalmente, carboidrato e proteína, tá? E às vezes, nesses lanchinhos, vocês podem combinar gordura e proteína.
Então, proteína vocês podem ter whey, vocês podem ter um iogurte, um ovinho mexido e sim, também o frango desfiado ou atum. E como as fontes de carboidrato, vocês podem usar as frutas e também como fonte de gordura você pode usar a oleaginosa, castanha, amêndoas, amendoim, nozes. Então você tem um pouco de energia e um pouco dessa construção muscular que é a proteína. E aí a gente entra em almoço e jantar, as nossas outras duas principais refeições do dia e que precisam ser completas, com todas as fontes. Proteína, tudo isso que eu já falei para vocês, então carne magra, frango, peixe, ovos. E para quem não consome proteína animal, também tem as fontes vegetais, né? Então é o feijão, uma lentilha, um grão de bico, uma quinoa, também pode ser consumida. E para quem não consegue atingir essa proteína, a gente pode ter fontes de proteínas vegetais também como forma de suplementação, tá? Muitos veganos e vegetarianos aqui no consultório, eu acabo fazendo dessa forma porque eles não conseguem atingir esse nível de proteína que a gente precisa nessas refeições principais. Fontes de carboidrato, como arroz e feijão, e todos os substitutos do arroz, que eu já falei lá atrás para vocês, e fontes boas de legumes e verduras, para que tenha fibras, vitaminas e minerais, tá? Almoço e jantar, na maioria das vezes, sempre comida. Isso é muito bom, de uma forma saudável, para que vocês tenham todo o dia de vocês saudável, com calorias vindo de uma forma mais consciente e adequada, tá? E no meio de todo esse dia, a gente pode incluir suplementos como forma de praticidade. Então, o whey protein, uma substituição de proteína, a creatina, alguns outros manipulados, ou a gente pode também comprar separadamente as vitaminas e minerais. E também a gente deixar como fonte de carboidrato, se necessário, um suplemento em pó. E pra gente finalizar esse vídeo, eu quero falar de alguns erros mais frequentes de vocês, para quem começa, né, a praticar atividade física, para ter esse objetivo de ganho de massa muscular, e um resuminho do que realmente faz acontecer, né? Então vamos lá. Comer proteína em excesso sem ajustar carboidratos e calorias. Gente, isso é o que mais tem, é o que a gente falou. Chega lá na academia, já manda você tomar whey, e é isso. E não, você precisa ajustar a proteína do seu dia, mas também os carboidratos para te gerar energia e as calorias que precisam estar mais do que você gasta. Isso é uma síntese proteica, construção de músculo. Legal? Vão pensando nisso e até se você realmente já comete esses erros ou quer saber um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar sempre debatendo outros assuntos aqui com vocês. Pular refeições ou exagerar no bulk sujo de qualquer caloria. Sim, muita gente pula a refeição até por praticidade, come grandes refeições em alguns períodos do dia e não. Para uma síntese proteica, até como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente deixe a nossa proteína durante todo o dia, para que a leucina, os aminoácidos essenciais, as vitaminas e minerais, elas tenham no decorrer e faça com que a síntese aconteça. Então não pule refeições durante o seu dia, coma mais regrado, com um fracionamento alimentar correto e também não treine em jejum, que não vai dar certo esse ganho de massa muscular. A gente precisa ter sempre um substrato para nos gerar energia e também depois para recuperar essa musculatura e fazer com que tenha a síntese proteica. Negligenciar sono e descanso, recuperação é onde o músculo acontece. Sim, gente, o sono ele é muito importante para a nossa recuperação. Então, 6 horas, 7 horas bem dormidas já está de bom tamanho. É lógico que cada um tem a sua quantidade de horas de sono adequada. Tem gente que com 6 horas bem dormidas já está ótimo e recuperado, como tem gente que com 8, 9 horas bem dormidas também está bom, né? Isso vai de cada um, a gente precisa analisar. O que a gente não pode é ter um sono turbulento, ter uma noite mais difícil com esse sono de você acorda, dorme, que a gente não vai conseguir ter essa recuperação. Então, se você tiver esse sono prejudicado, é hora de você tentar procurar alguma ajuda para consertar ele, porque ele vai estar totalmente ligado a esse ganho de musculatura. Descanso é quando você não para de treinar, né? E fica, eu treino 7 vezes por semana. Não, descanso da sua musculatura é importantíssimo para que tenha recuperação e a síntese proteica. E um outro ponto, água, hidratação, para que todas as nossas funções aconteçam
e também o nosso músculo precisa de água dentro dele. Então, sem a hidratação, a gente também não consegue ter uma síntese proteica adequada. Expectativa de resultados rápidos. Esqueçam resultado rápido para ganho de musculatura. Hipertrofia, você tem que saber que é a longo prazo. A gente vai começar agora e daqui a um ano a gente vai realmente ver resultados mais significativos. É lógico que 1, 2, 3 meses você já vê o seu músculo mais durinho, ganha um pouquinho aqui, ganha um pouquinho lá, mas para essa mudança de estrutura física, um ganho adequado dessa musculatura, vocês precisam ter paciência e saber que é a longo prazo. E tem que trabalhar com essa mentalidade, porque senão é o momento onde vocês vão para agentes externos, né? E usam anabolizantes, usam medicações para que isso aconteça rápido. E aí prejudica todo um outro processo do seu organismo. Então, para você que está começando agora, lembra que o básico bem feito é o que funciona. Não existe fórmula mágica, e sim a união de alguns pilares, como treino, alimentação, descanso, água e tudo muito bem feito. E além disso, essa mentalidade, essa tranquilidade de saber que não é para ontem, certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que também vai gostar, que também está em busca desse ganho de massa muscular e se inscreve no canal que a gente ainda tem muito conteúdo bom para vocês. E lembre-se sempre, seja a sua melhor versão.